Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Reinaldo. Hoje eu vou fazer um voo experimental aqui na Fazenda Jerusalém, em Alegre, no sul do estado do Espírito Santo. Vou estar utilizando o drone DJI Mini 2, que é um drone sub 250 gramas, para fazer o mapeamento de cerca de 230 hectares, com planos de voo com correção de altitude, né? À medida que o terreno vai mudando, né? Porque aqui é uma região com um terreno bastante acidentado, bastante ondulado. À medida que o terreno for subindo, o drone vai subindo junto, né? É o plano de voo com correção topográfica para fazer ortomosaico e curvas de nível. Vou precisar de fazer 6 voos para poder mapear a área toda e é isso aí. Me desejem sorte. Para que fosse possível concluir a missão de mapear os 238 hectares, foram definidos 6 planos de voo com as correções topográficas, como pode ver na imagem. Temos o plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5 e plano 6. Como mostrado aqui no Google Earth, eles apresentam essa correção topográfica de acordo com a topografia do terreno, e esses planos de voos foram confeccionados inicialmente no QGIS e depois transferidos para o Google Earth apenas para poder visualizar se eles realmente apresentavam a variação topográfica necessária para os planos de voo. E como vocês podem ver, o plano de voo seguiu perfeitamente as correções topográficas. Após a confecção dos planos de voo no QGIS e a verificação deles no Google Earth, os planos de voo foram exportados para o software Lite, e através das missões de waypoints a gente consegue importar esses planos de voo. Foi feito um sétimo plano de voo, chamado plano de voo REC, para poder fazer a gravação desse vídeo, que tem uma área um pouco reduzida para que não dê problemas e a gente possa estar visualizando como que funciona esse plano de voo na prática. Aqui na tela eu estou mostrando como que foram distribuídos esses pontos. Você pode ver que a altitude dele é variável e agora a gente vai dar um start na missão. Mas não se esqueçam de sempre mudar o modo do controle para o modo normal, a fim que ele permita fazer o voo. Dei o start na missão, o drone vai começar a fazer o voo agora. Ele vai subir inicialmente até a altura que foi determinada do primeiro ponto, e depois ele vai seguir para o ponto de início da missão. Uma acelerada no vídeo. O drone já mudou a câmera para um ângulo de 90 graus, né, que é o objetivo das fotos de ortomosaico. Ele agora está chegando no ponto inicial, ele vai começar a fazer a virada, como vocês podem ver aí no mapa. E a partir do momento que ele virar e iniciar a missão, ele vai começar a captura de imagens. Aí ele segue capturando as imagens aí. É interessante que o aplicativo da Lite, ele vai falando a quantidade de carga que a bateria tem, como que está o status do dispositivo, e aí deu uma acelerada para ver essa questão das capturas de imagem e ele seguindo ali no mapa na parte de baixo, fazendo a captura. É interessante notar que o A2 pontos ali que indica a altitude do drone fica variando, né? Varia seguindo sempre essa questão da topografia do terreno. A altitude padrão foi delimitada a partir de 120 metros de altura, que é o limite que a legislação brasileira permite para fazer esses voos, e ele vai seguindo, sempre mantendo esses 120 metros de altitude em relação ao nível do solo. A sobreposição estimada para esse plano de voo ficou acima, provavelmente, dos 70%, pois não foi feito o cálculo dessa questão de sobreposição e agora o drone terminou a missão e está retornando para o ponto de início. É interessante que esse plano de voo inteiro não foi feito nenhum toque no controle, além de mudar a posição para o voo normal e iniciar a missão. Como vocês podem ver no vídeo também, a área é bem acidentada, com bastante ondulação de terreno, e por conta disso é necessário fazer essa questão da correção altimétrica para que os produtos tenham qualidade padronizada. Após o término das missões, foram capturadas 1.856 imagens, que está aí em tela, e é interessante notar
que os planos de voo 4 e 5 eles tiveram um defeito em relação à captura dos dados de coordenadas e ficaram numa posição um pouco mais abaixo da real. Mas isso não teve problema, porque no alinhamento das fotos esse defeito foi corrigido e as imagens ficaram corretas. Na tela agora a gente consegue observar justamente essa questão do alinhamento das fotos, com esses tracinhos para cima, mostrando que as fotos foram alinhadas na ortogonal, e foi feito o alinhamento de todas as fotos, mostrando que a sobreposição foi ideal para o projeto. Estamos observando agora a nuvem de pontos esparsa, que foi gerado com o alinhamento das imagens, e agora a nuvem de pontos densificadas, que é a densificação da nuvem de pontos esparsos através do alinhamento das fotos. A visualização agora a gente está na malha, que é o sólido que é gerado através do agrupamento dessa nuvem de pontos densificada, e também conseguimos fazer a geração do TIM, né, que é a malha de triângulos irregulares que compõe a malha. Na tela agora temos o modelo 3D, que foi gerado através da composição dessas imagens, e é interessante notar que tem um caimento muito acentuado para a porção leste, que é a porção de baixo que a gente está vendo agora. Vamos fazer um tour pelo modelo 3D, e por conta de ter feito essa modelagem em 3D com a correção altimétrica nos planos de voo, o modelo todo ele consegue ter um padrão na qualidade das imagens que foram obtidas, principalmente porque nesse terreno a gente tem uma cota mais baixa de 272 metros e a cota mais alta é de 607 metros, o que dá aí mais de 300 metros de diferença de cota topográfica, né? E se a gente não fizesse essa correção, ia ter partes do plano de voo que ia estar voando numa altura muito acima da permitida pela legislação e também teria uma qualidade mais baixa em questão de imagem. Mas como foi feita a correção topográfica, a gente tem aí a padronização dessa qualidade para o modelo inteiro. Quando a gente faz uma avaliação do ortomosaico que foi gerado, que é esse produto, nós conseguimos obter uma densidade de pixel de 5,66 centímetros, que é o GSD no caso, né? A gente consegue ver que as imagens apresentam uma resolução muito boa, considerando que a área total tem 26.984 por 38.428 pixels, né? Um dos detalhes que a gente pode observar nessa imagem são esses pontos brancos, que é significado do reflexo do sol na área de pastagem. É um defeito que não era esperado, mas quando a gente dá zoom, ele aparece apenas com uma pequena mancha que não causa tanto impacto assim na imagem. Outro ponto interessante de notar, como eu comentei anteriormente, no terreno a gente tem uma variação topográfica muito grande, né? De 600 metros até cerca de 260. E a qualidade da imagem, ela ficou muito boa, tanto para essas cotas mais elevadas, que é nessa porção aqui do terreno, quanto também nas porções mais baixas, que a gente pode ver, principalmente aqui. Por conta de ter feito o levantamento topográfico com as correções altimétricas, ele permite que a gente tenha essa padronização do GSD para toda a imagem, né? Porque se a gente fosse fazer um plano de voo convencional, provavelmente essa porção aqui, que é a parte mais baixa, ela teria um GSD muito mais alto. Só que como foi padronizada essa questão da correção altimétrica, todo o GSD ele ficou com aproximadamente 5 centímetros por pixel. Em tela agora podemos observar o nosso modelo digital de elevação de toda a área. Ele ficou com resolução de 45 centímetros por pixel, porque processamos a nuvem densificada de pontos com qualidade baixa devido à grande quantidade de imagens. E podemos notar principalmente essas áreas em vermelho, que apresentam a parte mais elevada, a parte mais alta do nosso terreno, e essas partes em azul que representam as partes mais baixas. Como comentado, a variação topográfica vai de 610 metros até 260, que marca aí cerca de 340 metros de diferença topográfica, e
Pelo fato, novamente, batendo a tecla de termos feito o plano de voo com correção topográfica, a gente consegue manter todo o padrão do GSD para o nosso projeto. Mesmo com aquele defeito que a gente tinha mostrado no alinhamento das fotos, esse defeito ele não foi continuado, né, por conta do alinhamento das imagens. Aquele defeito foi corrigido e é notável isso por conta do modelo digital de elevação, né, que a gente não tem nenhuma falha, nenhum gap de uma topografia para outra. Ele é extremamente contínuo. Uma das coisas que a gente pode ver aqui são essas bolotas com altos topográficos representadas na imagem, que são por conta das árvores que a gente tem no terreno. Não foi feito ainda o modelo digital de terreno. Posteriormente ele vai ser feito para ser utilizado no projeto também, que aí a gente faz a classificação tanto supervisionada quanto não supervisionada do terreno, selecionando justamente essas árvores para reduzir esses defeitos que a gente tem aí. Seguindo a cadeia de processamentos, temos aqui em tela a nuvem de pontos densa e a nuvem densa de pontos classificada. Em marrom, temos os pontos que foram classificados como terreno, né, ground, e em branco temos as feições de terreno que foram classificadas como não sendo parte do solo, sendo vegetações, sendo diferenças ocasionadas por conta de construções e tudo mais. Esse passo aqui é importante para a obtenção do modelo digital de terreno e a geração das curvas de nível. Após a classificação da nuvem densa de pontos, separando nessas classes de solo e nas classes que não são de solo, foi gerado um segundo modelo digital, dessa vez um modelo digital de terreno. E a principal característica dele, que a gente só leva em consideração as partes que foram classificadas como solo, então a gente consegue diminuir aquelas anomalias que apresentavam em relação às árvores e em relação às construções. O modelo digital de terreno, ele representa muito melhor essa questão das classes de solo e tudo mais, né? Que é muito mais interessante quando a gente está fazendo algumas pesquisas ambientais, como, por exemplo, a identificação de áreas vulneráveis à contaminação de nitrogênio, que é o tema principal do meu mestrado, e eu vou precisar de fazer uma modelagem numérica em cima desses dados. Com o modelo digital de terreno confeccionado, o próximo passo foi a confecção das curvas de nível. Aí ficaram as curvas de nível, o resultado delas. A gente teve curvas de nível com espaçamento de 5 em 5 metros, mas também é possível gerar essas curvas de nível com espaçamento menor, dependendo da qualidade do projeto, até curvas de nível de 10 em 10 centímetros. Só que foi utilizado 5 em 5 metros para a otimização do projeto, para não ficar muito pesado, e a gente consegue ver que essas curvas de nível ficaram muito bem delimitadas, muito bem desenhadas aqui na área do projeto como em geral, e a gente consegue até já começar a supor a passagem das drenagens. Algumas feições indesejadas acabaram passando, como por exemplo essa daqui, que provavelmente deve ser uma árvore que não entrou na classificação densa de pontos. E também a gente vê que essas curvas de nível, elas acabam em alguns momentos ficando um pouco inclinadas, um pouco onduladas, não bem onduladas, né, mas não retinhas, né, não perfeito como é geralmente o terreno. Isso se dá muito por conta da resolução da imagem, que, como eu comentei anteriormente, é uma imagem de altíssima resolução, e também por a gente estar utilizando as câmeras normais, a câmera RGB do drone, né? O ideal para fazer esse tipo de análise, para obtenção desse tipo de produto, é usar câmeras que tenham penetração no solo, que eles ignorem parte da vegetação, e um tipo muito bom para isso aí são imagens de radar. Os drones quebram um galho nesse tipo de trabalho, geram resultados bem aceitáveis para diversos tipos de processamento, mas também não é o ideal para a confecção de modelos digitais de terreno. Em tela agora temos o resultado do processamento para a Fazenda de Jerusalém. A primeira parte aqui temos o ortomosaico completo, que a gente viu.
Aqui embaixo a gente tem os dados de survey, que são os dados de coleta. Então aqui a parte de distribuição de pontos. Nessa parte lateral aqui são a quantidade de imagens capturadas, né, em sobreposição. Deu acima de 9 em cada um desses pontos, indicando que foi uma quantidade de sobreposição muito boa, talvez excessivo em alguns pontos, mas por conta de ser um projeto de pesquisa, ter bastante bateria disponível, a gente optou por dar essa sobreposição maior para justamente não ter esses problemas. Em alguns locais a gente tem aí uma sobreposição aproximadamente de 8 fotos pela densidade do mapa, que também é uma quantidade muito boa a ser considerada. Aqui embaixo a gente tem as informações relacionadas ao número de imagens, 1856, a altitude do voo, 120 metros, o Ground Resolution, que é a resolução do solo, ficou em 5,66 pixels, um pouco acima do esperado, que era de 5 centímetros por pixel. A área coberta foi de aproximadamente 3 quilômetros. A projeção de erro foi de aproximadamente 1 pixel de erro, né, no processamento. Aqui tem as configurações da câmera do DJI Mini 2. Aqui questão de calibração da câmera ao longo dos mapas. Aqui embaixo ele dá mais informações a respeito das câmeras. A localização das câmeras, com aquele erro que eu havia comentado também, que as imagens das bordas elas ficaram com uma altitude diferente da esperada, né? Provavelmente por conta de erro na aquisição do GPS. O GPS do DJI Mini 2 é um GPS de navegação, então ele pode ter esse erro associado. E outra coisa também que aconteceu, para dar um erro estimado em metros de 5, foi porque a gente não fez a amarração dos pontos de controle com o RTK. No momento a universidade estava sem esse equipamento, né? Então a gente acabou optando por fazer o georreferenciamento desses dados posteriormente ao ortomosaico. Vai georreferenciar ele do QGIS para geração dos mapas. Então ficou com erro de 1 metro no X, 1 metro no Y, que são erros aceitáveis em alguns tipos de análises, em alguns tipos de projetos, mas são erros relativamente altos, né? Você ter um erro de 1 metro é bastante erro, né? Principalmente quando a gente traz aí para o erro no eixo Z, que deu aproximadamente 5, também é um erro bem alto, que com a utilização de pontos de controle, com o RTK, seria feita a correção disso aí. Aqui a gente tem o modelo digital de elevação, sem ser aquele com as correções de modelo digital de terreno, é um modelo digital de elevação bruto, ele ficou com a resolução de 45,3 centímetros por pixel, porque o processamento foi feito na nuvem de pontos densa na qualidade baixa, e aqui em relação aos parâmetros de processamento, né? Após todo esse processamento, foram exportados 3 produtos principais para confeccionar os produtos cartográficos utilizados no trabalho, sendo eles o ortomosaico, que foi utilizado para fazer o mapa de localização da área de trabalho da Fazenda de Jerusalém, e também vai ter utilidade para fazer o mapa de classificação de uso e ocupação dos solos. Foi gerado também o mapa com as curvas de nível, gerados pela ARP, a aeronave remotamente pilotada, para o ano de 2022, da Fazenda Jerusalém, um pouco mais estendido para a área de trabalho em vermelho que a gente tem aí ao redor. Esses dados vão ser utilizados para auxílio na modelagem tridimensional, modelagem numérica dos dados, principalmente utilizando o mapa de declividade, que junto com o modelo do digital de terreno vão fornecer para mim, para a gente, né, para pesquisa, dados extremamente importantes para apoio na modelagem que vai ser realizada. O último dos produtos que eu gostaria de mostrar para vocês é o nosso aplicativo em realidade aumentada, que consegue exibir esses modelos 3D em ortomosaicos, né? Aqui a gente tem um mapa, que é o mapa de localização da Fazenda de Jerusalém. Eu coloquei ele no tablet e agora a gente está visualizando a tela do meu celular. Através da tela do meu celular, com o nosso aplicativo, é possível visualizar o modelo 3D, que foi confeccionado
no nosso mapa, né? Como vocês podem ver aqui, o modelo 3D está bem firme, travado na posição do ortomosaico. Eu consigo movimentar o tablet que tem o ortomosaico e o modelo 3D fica fixo. E também consigo movimentar o telefone, mostrando todos esses detalhes em relação ao nosso modelo 3D da Fazenda Jerusalém. Dentro aqui do aplicativo nós temos os botões de aumentar e diminuir, que permitem que a gente aumente e diminua justamente o tamanho desse modelo 3D para poder facilitar toda a visualização. Essa é uma forma bem legal que a gente desenvolveu aí de poder estar fazendo a apresentação desses modelos 3D de uma forma mais simples, né? Fala galera, beleza? Tô aí de volta, primeiramente para agradecer a vocês que acompanharam o vídeo até o final, nesse case de produtos que a gente está apresentando aí, produtos inovadores, principalmente alguns deles, como o plano de voo com correção altimétrica, que foi o foco principal desse vídeo, utilizando o DJI Mini 2, né? Saiu a atualização não tem muito tempo, com a disponibilização do SDK, que é o Software Development Kit, dos drones mais recentes da DJI, como o DJI Mini 2, o DJI R2, o R2S e o Mini SE. Todos esses outros drones também podem fazer a captura, esses mapeamentos, né, com correção topográfica, altimétrica, e esses planos de voo são muito interessantes para áreas com terrenos acidentados, como esse mostrado na nossa área de trabalho, e eles permitiram que a gente retornasse esse GSD com uma resolução muito interessante mesmo, né, que foi de aproximadamente 6 centímetros por pixel. Ficou um pouquinho acima do que a gente esperava, que era de 5 centímetros por pixel, mas mesmo assim foi um resultado extremamente satisfatório. Conseguimos gerar também o modelo digital de elevação, o modelo digital de terreno, as curvas de nível, e também conseguimos apresentar para vocês um dos nossos produtos que a gente tem muita satisfação em mostrar, que é o aplicativo de realidade aumentada, né? De exibição desses modelos 3D em realidade aumentada. É um produto que a gente vem desenvolvendo aí há algum tempo, não tem muita gente no mercado que faz isso, então acaba sendo 2 produtos praticamente exclusivos nossos, que são essa questão da confecção dos planos de voo com correção altimétrica e a parte de realidade aumentada. Agradeço novamente a todos vocês que assistiram a gente aí até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tocar no sininho, porque cada vez a gente produz mais vídeos mais legais ainda. A gente está sempre aí buscando inovação, somos uma empresa focada em tecnologia, e fiquem à vontade também para deixar comentários, fazer as perguntas, esclarecer as dúvidas. Estamos completamente à disposição para responder todos vocês. Galera, muito obrigado e até a próxima!